Olá, nessa videoaula nós vamos fazer a introdução de alguns aspectos básicos da metrologia. A metrologia é toda uma ciência, a ciência da medição, e portanto o que nós vamos ver aqui é menos do que uma breve introdução, assim, bastante superficial, dos conceitos metrológicos. Vamos começar aqui visitando um site que é o site do Inmetro. Esse aqui, o site, o Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, que está vinculado ao governo federal. Então, ele que coordena todas as ações de metrologia no país. Então, aconselho que vocês visitem esse site, conheçam aqui, inclusive até porque tem oportunidades tanto de pós-graduação, mestrado, doutorado para químicos, quanto oportunidades profissionais, aí, porque o Inmetro contrata químicos também. Pode ser uma coisa interessante para vocês no futuro. Descendo um pouco mais a página aqui, você tem alguns setores aí que o Inmetro atua. Então, por exemplo, se você entrar aqui em organismos acreditados, ou credenciados, você vai ver que tem diversos laboratórios de ensaio que são credenciados, laboratórios de calibração, organismos de certificação, de inspeção, produtores de material de referência, provedores de ensaio, etc. E tal. Quer dizer, toda uma estrutura metrológica para garantir ensaios, para garantir calibração, para garantir padrões, materiais de referência, etc., para o país todo. Aqui tem os laboratórios do próprio Inmetro, tá? Tem vários tipos aqui, diferentes empresas podem utilizar. Frequentemente a gente vê notícias na televisão de que o Inmetro testou isso e aquilo. Então ele utiliza esses laboratórios. Aqui nós temos um laboratório de química. Tem várias áreas aqui dentro do laboratório de química: análise de gases, análise orgânica, eletroquímica, etc. Então é interessante vocês saberem que existe toda essa preocupação metrológica, conhecer um pouco aí esse Instituto de Metrologia, que é uma ciência que está muito associada à nossa, aí, já que a gente está a todo momento no laboratório fazendo medição. Voltando agora aqui para a nossa luzinha aqui, os dois conceitos que a gente quer deixar mais salientados aqui estão escritos aqui. Toda medição é uma comparação com o padrão. E se é uma comparação com o padrão, conforme nós já vimos, um aspecto fundamental é a calibração. Porque é a calibração que estabelece o meu padrão aí. Se o meu equipamento não estiver calibrado, eu não estou fazendo essa comparação com o padrão corretamente. E o segundo aspecto é, a toda medida está associada a uma incerteza. Ou seja, a grandeza, o número que expressa a grandeza que eu estou medindo não é um número exato, ele tem um erro. Então isso aqui sugere duas coisas. Primeiro, reduzir a incerteza. A medida vai se tornando mais precisa à medida que eu consigo reduzir a incerteza. Para isso eu preciso não só de equipamentos mais sofisticados, mas eu preciso também de procedimentos mais adequados de medição. Por isso que quando a gente vai a operar um equipamento de medida, por mais simples que ele seja, uma proveta, uma bureta ou uma balança, a gente antes deve conhecer quais os procedimentos corretos para se fazer essa medida. Principalmente equipamentos eletrônicos levam a gente à falsa ideia de que é só apertar o botão e o equipamento faz tudo para você. E isso está errado, a gente precisa realmente de procedimentos corretos, senão a gente obtém uma medida com tanta certeza que acaba não sendo útil para a gente. O segundo aspecto aqui é conhecer a incerteza, porque como eu não posso eliminar a incerteza por completo, eu preciso ter alguma forma de estimar a incerteza que resultou aí da minha medida para eu poder
né, expressar a minha grandeza com o valor correto da incerteza. Bom, para explorar um pouco mais esses dois aspectos, eu tenho umas imagens aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui a primeira imagem, que é da hierarquia do sistema metrológico. O que esta imagem está nos dizendo? Ela tem conceitos muito importantes aí inseridos dentro dessa imagem. Você imagina, por exemplo, que você tem uma balança lá no seu laboratório de pesquisa, né, ou no chão de fábrica, né, de uma fábrica lá onde você está fazendo um determinado controle ali, você precisou da balança. Então você está aqui na base da pirâmide, você está fazendo uma medição numa balança. Bom, você precisa, como já falamos, calibrar essa balança. Como é que você vai fazer para calibrar essa balança? Você vai ter, né, a balança vem junto com ela um procedimento de calibração e vem um peso padrão, né? É um artefatozinho, geralmente de metal, né? Que você coloca lá sobre a balança, né? E informa a balança. Ó, o valor deste peso aqui é 1 quilo, 100 gramas ou 1 grama, conforme for, né, a balança que você está calibrando ali. Né? Então você utilizou um padrão para calibrar essa balança. Né? Mas como é que você vai ter certeza, né, que esta calibração está correta e ela é comparável com a mesma medida feita no laboratório do seu vizinho, ou no laboratório de uma outra instituição ou de uma outra fábrica? Ou seja, como é que você garante a comparabilidade entre as medidas? Né? Porque não teria utilidade nenhuma se cada balança tivesse a sua própria calibração, né? Que fosse diferente. Né? A gente espera que a massa que eu medi numa balança seja igual à massa medida em qualquer outra balança, né? Salvo por pequenas variações aí da precisão, etc. Né? Então, para garantir que essas balanças todas sejam comparáveis, né, eu preciso que elas tenham a calibração, né, delas e a execução, a produção do material de referência, aí, que é o teu peso usado para calibrar, seja, né, acreditado lá, seja controlado por um laboratório de calibração e ensaio, né, que tem lá condições muito mais bem controladas, né, e que ele vai então garantir que esses pesos, né, estão de acordo com a calibração da tua balança está correta, né? Para que você mantenha a comparabilidade entre as medidas. Se você em determinado momento achou que aquele peso que veio com a tua balança para calibrar está desgastado, está alterado e que ele não é mais útil para calibrar a sua balança, você vai ter que recorrer a um laboratório de calibração e ensaio, né, para aferir direitinho a tua balança, né, e de repente obter um novo material de referência para você poder calibrar ela. Né. E, por sua vez, os laboratórios de calibração de ensaios precisam calibrar os seus próprios equipamentos, né, em uma instância superior, que aí são os padrões nacionais, né, que no caso é o nosso Instituto Nacional de Metrologia, aí, que eu mostrei no site para vocês. E os Institutos Nacionais de Metrologia referem-se, né, os seus próprios padrões ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né, onde lá são realizadas as definições das unidades. Né? Então, uma coisa é calibrada em relação à outra até a gente chegar lá à definição da unidade mesmo, né? Que é feita no laboratório lá do BIPM. Lá. Okay? Então, essa ideia é de rastreabilidade. Né? Eu preciso que as minhas calibrações sejam rastreáveis lá até o final. Né? E assim eu garanto que eu não estou calibrando erradamente o meu sistema. Muito bom. Agora eu vou colocar uma outra figura aqui para falar das incertezas, tá? Figurinha que eu peguei da internet aqui, tá, gente? Então tá em italiano aqui a escrita, tá? Mas vai ser possível entender aqui, ó. Vocês não vão ter dificuldade de entender.
Tá? A ideia é mostrar a diferença entre erros sistemáticos e erros aleatórios. Tá? Certo? São dois tipos diferentes de erro que eu cometo quando eu faço uma medição. Então imagina que este alvo aqui, né, está representando a minha medição. Então eu espero, obviamente, que as minhas medidas acertem no alvo lá, estejam mais ou menos em torno desse valor, né, que é o centro do alvo ali, que seria o valor exato, e elas estão, obviamente, com uma certa incerteza, dispersas em torno desse valor. Né? Então, essa situação A é a situação esperável, onde eu tenho um pequeno erro sistemático, quer dizer, as medidas flutuaram um pouco em torno do valor real, mas não muito, e tenho um pequeno erro aleatório. Né? Eu aqui me confundi. Né? Pequeno erro aleatório, que faz com que as medidas flutuem em torno do valor real, né? Mas não flutue muito, e um pequeno erro sistemático, quer dizer, se você fizer a média dessas medidas aqui, ele vai estar mais ou menos próximo do centro ali. Tá? Muito bom, mas você pode ter alguma coisa que desvia sistematicamente as suas medidas do valor correto. Por exemplo, você pode ter um erro de calibração. Não é a única coisa, mas um erro de calibração certamente faria isso. Quer dizer, você continua tendo um pequeno erro aleatório, quer dizer, a flutuação das suas medidas não é grande, mas elas estão todas desviadas do ponto onde está o valor real. Né? Certo? Tua mira está calibrada, certo? Você está atirando bem, tá bom, mas né, você está apontando não para o valor real, para um valor fora. Então aqui você tem um pequeno erro casual, mais ou menos igual a esse, né? Pequena flutuação, mas você tem um grande erro sistemático. E aqui você tem as situações de um grande erro casual, né, e um pequeno erro sistemático, porque está mais ou menos em torno da média. E um grande erro sistemático e um grande erro casual, porque estão bem dispersas à medida e fora da média. Essas duas situações CID não são aceitáveis, né, para a medição. Mesmo essa aqui estando em torno do valor real, isso é uma mera casualidade, vamos dizer assim. Não dá para você ter, né, garantia de que você vai ter a medida correta se você tem um erro tão grande assim de aleatório. Tá? Essa medida é a desejável e essa que pode ser corrigida, né, se você tiver algum processo aí de correção da medida. Tá? Então, esse erro sistemático e casual, às vezes é associado com a precisão da medida, né? Uma medida que tem um pequeno erro aleatório chamada de uma medida precisa, e exatidão. Né? Essa medida seria uma medida precisa e exata, né? Porque ela tem um pequeno erro sistemático também. Tá? Então, esse tipo de noção é muito importante, né, para a gente saber trabalhar com as nossas medições, né, porque quando você olha esses dois casos, que são os casos aceitáveis, né, aqui você tem que descartar, o teu processo de medição está totalmente errado, não serve, né, você tem que mudar. Quando você tem essa situação aqui, né, então aqui você descobre, claro, que você tem um problema de calibração do equipamento, ou alguma coisa que está desviando a tua medida sempre para o mesmo lado, né? E você pode corrigir, né? E aqui você está na situação desejável, claro que você pode melhorar sempre a tua precisão, né? Tornando as medidas mais concentradas ainda, dependendo dos teus procedimentos. Né? Agora, uma questão importante é que o erro aleatório, né, aqui chamado de casual, que o erro aleatório, ele é um erro, né, cujo valor esperado da média é zero. Né? Quando você faz várias medidas, né, e faz a média entre essas medidas, a tendência é você diminuir, né, o erro aleatório, eles se cancelarem, né? Porque veja, aqui você não tem por que errar
mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda. Você está errando igualmente, né? Como os seus erros são aleatórios, é por isso que é chamado aleatório, ele se desvia para todos os lugares. Então, quando você faz a média, você tende a cancelar esses erros e se aproximar lá do centro, né? Por isso que uma tática muito boa para você eliminar erros aleatórios é fazer a superamostragem, né? A supermedição, medir várias vezes e tirar a média, né? E aí, a partir dessa média, né, você pode também fazer o desvio padrão, que é uma boa medida de como é que está este erro aqui, né? Qual é uma forma de quantificar bem essa dispersão da sua medida, né? Agora, para verificar esse tipo de situação aqui, não adianta você fazer várias vezes a medida, né? Não vai te resolver o problema porque todas elas estão desviadas para cá. O que você precisa é de um padrão, né? De um material de referência. Então, se você está aqui, né? Pega lá o padrão e o padrão está dando certo aqui, né? É porque você tem um erro no teu processo de medida. Mas se o padrão der lá, né? Junto com a tua medida, é porque teu equipamento não está calibrado, né? Então são procedimentos que você tem que seguir para ter certeza que você está medindo certo a coisa, né? No próximo vídeo aula eu vou falar um pouco mais detalhadamente da média e do desvio padrão, que são, né, as formas mais simples que a gente tem de avaliar os erros, né? É claro que nesses laboratórios e tal são usados procedimentos bem mais sofisticados, né? Mas para a gente, dentro do laboratório, de ensino, de pesquisa, é razoável utilizá-los para avaliar nossa incerteza. Ok? Então, até a próxima videoaula. Bons estudos para vocês. Vamos encerrar aqui. Perdi meu botão de encerrar. Tá aqui.